Deus é quem dá a estratégia para tuas batalhas. Hoje nós vamos ler a história de Esté, que está no livro de Esté, no capítulo 4. Nós vamos ler alguns versículos e eu vou deixar a citação completa aqui para vocês. No capítulo 4, versículo 7, Mardoqueu lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também oferta de prata de Amã. Dissera que daria para os tesouros do rei pelos judeus para que lançar a perder. Versículo 11. Todos os servos do rei e o povo da província do rei bem sabem que para todo homem ou mulher que entrar ao rei no pátio interior sem ser chamado, não há senão a sentença, e a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu, nestes 30 dias, não sou chamada para entrar ao rei. E fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Esté. Então disse Mardoqueu que tomasse a dizer a Esté: Não imagines em teu ânimo que escaparás da casa do rei mais do que todos os outros judeus? Porque se de todo te calares, neste tempo, socorro e livramento doutra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecerás. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este rei. E então disse Esté que tornasse a dizer a Mardoqueu: Vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Susã e jejuem por mim, e não comas nem bebas por 3 dias, nem de dia nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo, pereço. Então Mardoqueu foi e fez conforme tudo que está ali. Aqui nós entendemos e começamos a entender e a meditar na palavra do Senhor sobre a história de Esté, pelo seu tio, Mardoqueu. A mãe ele tinha feito uma promessa ali para o rei que daria tudo que ele tinha, as pratas que ele tinha, em troca do povo judeu, em troca dos judeus. E Mardoqueu e Esté era judeu. E esse Amã, que era um homem perverso, queria exatamente abominar todos os judeus. Mas Esté era judeu e Esté estava no palácio do rei. E isso era um decreto que o rei tinha feito. E ali Mardoqueu já tinha, quando vocês forem ler essa passagem, ele tinha rasgado suas vestes, tinha se vestido de roupa de saco, estava ali, né, à porta do palácio. E Amã, né, mais à frente, no capítulo 5, a mãe vê, né, Mardoqueu ali à porta do palácio, a mãe estava muito feliz e tudo mais, e vê a porta do palácio e ele se enfurece ao ver Mardoqueu. E a mulher de Amã, o que ela faz? Ela fala para Amã fazer uma forca para Mardoqueu. Só que quando Deus está na história, quando Deus dá estratégia, as coisas mudam. Até quem é para te atrapalhar, ele te ajuda. E foi assim que aconteceu com ele. Por quê? Porque aqui Esté, ela tem uma estratégia dada por Deus, que foi para que jejuassem durante 3 dias e 3 noites, sem comer nada. E assim ela também iria fazer. Então, Mardoqueu jejuaria com o povo judeu e ela jejuaria com suas moças no palácio. E depois disso, depois dos 3 dias, Estela se veste com as suas roupas reais e vai ali, né, à varanda do palácio, ali na parte do palácio, e o rei passando, né, o rei avista ela e, né, vê graça aos olhos. E tudo isso, né, a gente vê assim, mas esta era bonita. Não, não é isso, é Deus. Deus é quem fez tudo isso. Foi Deus quem guerreou por eles. Deus é quem dá a estratégia para tuas batalhas. Hoje nós vamos ler a história de Esté, que está no livro de Esté, no capítulo 4. Nós vamos ler alguns versículos e eu vou deixar a citação completa aqui para vocês.
No capítulo 4, versículo 7, Mardoqueu lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também oferta de prata de Amã. Dissera que daria para os tesouros do rei pelos judeus para que lançar a perder. Versículo 11. Todos os servos do rei e o povo da província do rei bem sabem que para todo homem ou mulher que entrar ao rei no pátio interior sem ser chamado, não há senão uma sentença, e a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu, nestes 30 dias, não sou chamada para entrar ao rei. E fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Esté. Então disse Mardoqueu que tomasse a dizer a Esté: não imagines em teu ânimo que escaparás da casa do rei mais do que todos os outros judeus? Porque se de todo te calares, neste tempo, socorro e livramento doutra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecerás. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este rei? E então disse Esté que tornasse a dizer a Mardoqueu: vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Susã e jejuem por mim. E não comas nem bebas por 3 dias, nem de dia nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo, pereço. Então Mardoqueu foi e fez conforme tudo que Esté lhe ordenou. Aqui nós entendemos e começamos a entender e a meditar na palavra do Senhor sobre a história de Esté. Esté, ela era criada pelo seu tio, Mardoqueu, e a mãe ele tinha feito uma promessa ali para o rei que daria tudo que ele tinha, as pratas que ele tinha, em troca do povo judeu, em troca dos judeus. E Mardoqueu e Esté era judeu. E esse Amã, que era um homem perverso, queria exatamente abominar